Fala pessoal, tudo bom? Vamos iniciar agora um novo projeto. Meu nome é Everton Tolfo, sou sócio do escritório Tolfo da Rosa Advogados, trabalhamos com direito imobiliário. E nós, nesse novo projeto, a tendência é, na verdade, que nós possamos conversar com outros atores que são do mercado imobiliário. Então, os conteúdos que serão gerados agora neste podcast, nesses vídeos, vêm ao encontro de gerar mais conteúdos, novas formas de pensar, mais conhecimento para quem está atuando com os negócios imobiliários. Eu vejo como advogado e sinto também falta de conhecer outras áreas que também interferem nesse tipo de negócio. E acredito que o podcast vem a somar, então, com todo o mercado nesse sentido. Bom, então, o Imobital que vem nos auxiliar e trazer novos profissionais, novas empresas que também auxiliam todos os operadores do mercado imobiliário, principalmente corretores de imóveis, construtoras, quem realmente consegue trazer aí novos negócios. Hoje tem uma pessoa bastante especial comigo aqui, uma pessoa que eu já conheço há algum tempo. Salvo engano, eu já fiz algum financiamento, caminhei com ela, não sei se ela vai lembrar, Lembro, talvez, né, mano? Talvez lembre. lembro. E então, vou anunciar aqui já a minha convidada. Amanda, muito obrigado por estar aqui hoje, por ter aceitado. É o nosso primeiro episódio desse projeto, né? E eu acredito que esse convite que eu fiz para ti veio ao encontro de saber que tudo que está sendo hoje, estamos vivenciando, tu possa agregar de alguma forma com informações, conhecimento, né? Inclusive tirar um pouco dos mistérios que tem Uhum. envolvidos dentro dos financiamentos imobiliários. Bem, a Amanda, hoje ela é a sócia proprietária da Aspen. Para mim, eu acho que uma das principais empresas de correspondente principalmente da Caixa Econômica Federal, mas também de outros bancos, talvez, né, mano? Tu vai explicar isso aí para nós depois também. Eh, e eu queria também já, Amanda, te saudar, te dar, então, seja bem-vindo ao primeiro episódio e que a gente consiga aí aprender bastante coisa contigo hoje. Muito obrigada, um prazer imenso, né, estar aqui contigo, participar, né, desse talk, desse podcast, né, que traz com certeza aí muito conteúdo para o mercado imobiliário. É uma honra ser a primeira convidada aqui e a gente já iniciar, né, toda essa tua trajetória que eu tenho certeza que vai ser brilhante, porque o mercado pede muito, né, ele precisa muito de conteúdo, de informação relevante e, de fato, a gente está no dia a dia aí, sempre tentando também, né, ajustar as expectativas versus realidade do que está acontecendo no mercado. Então, agradeço, né, falar um pouquinho, né, sobre a minha experiência profissional ali. Eu já tenho 16 anos de experiência, por isso que faz um tempinho que tu fez o teu, Pode ser. mas eu já, né, realmente eu tive a oportunidade de te ajudar nessa conquista. Desses 16 anos, 11 anos já tem a Aspen. Nessa trajetória, a gente realmente se destaca muito, né, como correspondente caixa. E já fomos bastante premiados, a gente já foi bastante a Brasília também nos eventos da Caixa lá. Então, buscar informações, né, buscar muitas respostas que às vezes a gente aqui, né, na nossa ilha, né, a gente não tem, e lá em Brasília, que é onde tudo acontece, principalmente com relação aos financiamentos e ao crédito e à política e tudo que envolve, acontece. A gente trouxe bastante coisa que eu acho que a gente vai conseguir compartilhar hoje e fico muito feliz por estar aqui participando contigo. Que bom, Amanda. Então, já vou iniciar com as primeiras perguntas. Na realidade, assim, embora eu trabalhe com direito imobiliário, tem algumas questões que talvez também eu preciso dominar e tantas outras pessoas que também trabalham dentro dos negócios imobiliários como um todo, tá? Então, quando é feito, se tu puder só dar uma ideia de como é que é feito lá, eu sei que como é que faz? As pessoas, elas te procuram imediato, elas procuram a caixa, elas vão primeiro na imobiliária. Como é que funciona esse encontro do correspondente, onde é que ele gira, né? Uhum. Em que momento tu aparece, o que as pessoas, o teu contato é direto já com o consumidor final.
ou conversa com o intermediador quando tem? E se não tem intermediador, tu faz? É Uhum. possível fazer essa correspondência sem ter um intermediador dentro? Sim. Na verdade, nós somos um braço, né, da Caixa Econômica Federal. Eu sou um prestador de serviço da Caixa, ou seja, eu tenho um contrato de prestação de serviço de entregar aquela demanda pronta, que é no meu ramo, principalmente o habitacional, abertura de conta, cartão de crédito, INSS, consórcio. Assim como existe o parceiro prestador de serviço lotérico, né? Então, existe o correspondente caixa lotérico e existe o correspondente caixa aqui, que é o meu caso, que é o negocial. E a gente recebe demandas de todos esses exemplos que tu deu. A gente recebe do corretor e da imobiliária, né? Que geralmente ele já tem um correspondente de confiança portanto, quando chega o cliente interessado na hora da aprovação do crédito, ele já manda essa documentação para que a gente faça análise. Temos também ali através da agência, porque há muitos anos atrás era só via agência, né? Nós mesmos correspondentes, por um bom tempo, nós fazíamos a pasta, criávamos, né, toda a documentação, entregava na agência e oficialmente quem mexia no sistema e quem fazia era a agência. Então, hoje é tudo automatizado via sistema, via correspondente mesmo. Vem por imobiliária, vem pela própria Caixa, que indica, então, cada agência tem o seu parceiro, cada agência tem ali quem é o seu credenciado, né? E aí, quando o cliente vai nessa agência, eles nos encaminham como credenciado Caixa. Temos também muita recomendação pelo Google, né? Porque a gente, se for pesquisar a LASP, a gente é 5 estrelas, então, assim, com muito orgulho, a gente realmente dá uma atenção diferenciada. Então, o pessoal, às vezes, procurando do assunto, olha lá no Google, 5 estrelas, nos ligam e tudo mais. Então, vem muito cliente direto por ali, que às vezes está comprando do pai, do tio, de um familiar, ou já mora no imóvel por locação. E aí ele quer comprar direto e acaba não tendo uma intermediação imobiliária, né? E aí a gente faz também esse processo. E então vem de um pouquinho de cada lugar, assim. E também tem a questão do cliente que quer usar, por exemplo, só o FGTS para aquisição sem financiamento. Então, a gente também tem essa prestação de serviço. Depois a gente comenta um pouquinho mais sobre. Então, dentro dessa gama, assim, hoje a gente é um parceiro autorizado pelo banco para poder tramitar e entregar tudo pronto para a agência, né? Entendi. Então, na realidade, é indiferente ter um intermediador ou não, né? A pessoa pode Pode. buscar o teu auxílio sem ter, de fato, um corretor de imóveis, Uhum, alguém que esteja fazendo essa intermediação desse negócio, né? Isso é isso. importante saber. Bem, então, vamos lá. Chegou esses documentos para ti. O que vem, assim, principalmente? Vem análise para fazer análise de renda, o que é encaminhado, são encaminhados documentos pessoais, se a pessoa é casada tem que enviar. Eu tenho até uma curiosidade, a pessoa é casada tem que enviar a certidão de casamento, e se tiver união estável, teria que enviar daí a certidão de união estável, isso aí é necessário, não é? Como é que Deveria, funciona? né? Me dá uma ideia disso aí. Deveria, sim. Inicialmente, a gente vai pedir os documentos básicos. O que é o básico para o financiamento, tá? Como qualquer outro crédito, como qualquer outro crediário, digamos, simplificando, documento de identificação, renda, residência, ali, se a pessoa declara o imposto de renda, mandar o imposto de renda. Se a pessoa tem carteira assinada, vai mandar a carteira para comprovação. Se ela tem intenção de usar o FGTS, vai mandar o extrato do FGTS. Então, uma documentação bem simples para que a gente entenda qual é o enquadramento que ela se aplica, por exemplo, né? Então, muitas vezes acontece muito a expectativa versus realidade, né? De a pessoa falar, olha, eu tô vendo um imóvel de 600 mil reais e tal, não tenho entrada, não tenho FGTS, o meu salário é 3 mil. Então, tu vê que não é compatível e que tu não vai conseguir atender aquele valor do imóvel. Mas tu consegue enquadrar ela, olha, dentro da documentação que tu enviou, o cenário de crédito seria esse. Aí a pessoa vai ver, bom, com esse crédito eu tenho mais dinheiro para compor aquele valor ou não, eu tenho um FGTS, como que é feito? Então, como que a gente vai fazer essa primeira análise? A gente acessa os sistemas do banco, a gente vê se tem SPC e Serasa, se tem alguma restrição interna, né? Então, a gente já olha ali questões de contra-cheque, coisas assim minuciosas que a gente tem que cuidar, tempo de empresa, essas coisas todas. Se tem ou não tem 3 anos de carteira assinada, porque isso traz um redutor na taxa de juros para quem é do Minha Casa Minha Vida. Então, alguns cuidados. Fez a aprovação do crédito,
A gente geralmente manda para o cliente as opções de simulações. Não é todos os colegas que fazem, mas a gente toma esse cuidado. A gente envia lá, saque fica assim, price fica assado. Tem essas outras modalidades aqui que tu pode escolher. Qual que fica melhor para ti, dentro da tua realidade, né? Por quê? Já explicando bem rapidamente ali, a saque, que é sistema de amortização constante, ela tem uma prestação inicial maior, mas a forma que ela amortiza o teu contrato é muito melhor. Ela vai amortizando mais ao longo do período e cada vez que tu amortiza mais, teu saldo devedor diminui, o juro que interfere no teu saldo devedor, ele também fica menor. Então, a saca ela é muito interessante, né? Só que existe na contrapartida a Price que ela financia às vezes mais do que a saque com uma parcela menor. Então, dentro do enquadramento do cliente, se para ele o que precisa ficar confortável é a parcela, ele vai na Price. Né? Ela é fixa, ela amortiza um pouco menos o contrato, mas é uma coisa que ele tem a garantia de que ele vai ter como pagar, que está confortável para ele, e aí ele precisa dar menos, né, dispor de menos recursos, então tá tudo ok. Escolheu essa modalidade, a gente aprova o crédito. A aprovação de crédito hoje na Caixa, tá? Tem duração de 6 meses. Aprovou, tu tem 6 meses aquele crédito, se não mudar a tua renda, se não mudar nada, não for demitido, enfim, não mudar nenhuma configuração do que tiver lá. Nesses 6 meses, a pessoa vai mandar a documentação do imóvel, hein? Então, seja o imóvel que for. Se era empreendimento, já existe uma engenharia e por isso a contratação é muito rápida, porque tu já tem a documentação do imóvel e do vendedor, então o empreendimento é o mais rápido. Depois a gente tem os imóveis individuais, que a pessoa vai mandar só a matrícula ali, muitas vezes, né? Tu faz o contrato Sim. particular ali, tu vai olhar as negativas, porque assim, isso é uma coisa que a gente tem que entender muito. O pessoal fala, se o imóvel passou pela Caixa porque estava tudo certo. Não. A Caixa vai olhar as negativas da matrícula, se tem ônus, né? E a gente vai olhar o proprietário se tem SPC e Serasa, por exemplo. Todas aquelas outras negativas que compõem o contrato de compra e venda, que daí tu vai saber muito melhor que Sim, eu, sim. elas são de obrigatoriedade de quem está intermediando. Ela é a imobiliária que vê isso, né? É o advogado, é a empresa. Então a Caixa não faz esse levantamento, por exemplo, de negativas se existe processo trabalhista, se existe processo em andamento. Mas ela não faz nem na parte da. Ela faz uma análise jurídica depois, ela não faz nessa etapa ou ela nunca faz? Ela nunca faz. O que ela analisa? Matrícula, se não tem ônus, se não tem averbações que comprometam, digamos assim, ali a compra e venda. Se existe alguma alienação que precisa ser quitado o saldo devedor, é isso que ela vai fazer do imóvel. Lógico, o engenheiro vai no local aí, né, para ver o imóvel, as condições do imóvel, se o imóvel ele vai perdurar ali pelo tempo de garantia, 30 anos, 35 anos. Mas ela vai olhar as condições do imóvel e vai olhar se a matrícula está ok, está liberada. O proprietário, documentação simples também ali, como a gente falou, documentação de identificação, comprovação de residência e o banco que ele vai receber, enfim. E se ele também não tem restrições que possam comprometer a operação, né? Mas outras certidões, por exemplo, o IPTU não pede, condomínio não pede, a Caixa não vê esse tipo Nossa, de super coisa. arriscado. Eu sempre achei que era feito pelo menos Não. uma análise jurídica, né? Hum. Porque, enfim, tem algumas negativas que podem trazer risco para o negócio. Mas se não faz nenhum tipo de Não. análise, eu considero realmente uma É, situação. é matrícula e ônus, né? E quando imóvel novo, eles pedem a BITS, pedem as RTs para ver quem é o responsável por aquela obra. Isso sim, Sim. isso eles pegam como garantia. Hoje, no imóvel novo, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, é feito um RCPM, que é um seguro ali do construtor, porque quem compra novo tem um seguro de 5 anos, né, ali com Uhum. relação à obra em si. Então, além do vendedor ter que dar essa garantia, existe também esse seguro do RCPM, que é para, digamos assim, fortalecer a confiança de que vai ser feito o reparo se necessário. Mas essas outras negativas que a imobiliária tira e que o advogado precisa tirar quando assessora, Essas. essa eles não olham. Uma outra questão também que eu fico pensando é um pouco, às vezes, difícil de entender quando não se está inserido dentro do sistema financeiro, como é o teu caso, sem o domínio. Mas como é que, tu falou enquadramento, né? Como é que funciona? Existem faixas de acordo com valores? Como é que é feita essas modificações? Quantas faixas tem? A gente inicia, né, sempre como base no Minha Casa Minha Vida, né? O Minha Casa Minha Vida hoje ele atende imóvel novo e imóvel usado. No imóvel novo ele tem 3 faixas. Faixa 1 e faixa 2.
e que compõem o mesmo valor teto de imóvel. Por exemplo, em Canoas, o valor teto do faixa 1 e 2 é 245 mil. Tá? Então, se tu tem um imóvel de até 245 mil e a pessoa recebe até 4.400 de renda, ela é faixa 1 e 2. Qual que é a diferença da faixa 1 e 2? Se ele tiver uma renda menor de 2.640 ali, se eu não me engano, ele é faixa 1. O que que isso significa? Ele ganha mais subsídio. Então, faixa 1 e 2, a única coisa que altera é se ele vai ganhar mais ou menos subsídio. Mas o Minha Casa Minha Vida ele é faixa 1. Ou ele pode ser faixa 2? Pode ser faixa 2 e pode ser faixa 3. Ah, O Minha Casa entendi. Minha Vida é essas 3 faixas. Aí, o faixa 1 e 2 vai variar a renda e vai variar subsídio, tá? E vai variar, cada município tem um teto. Aí teria que pegar uma tabela de municípios, porque cada um, baseado na população do IBGE, é que estabelece o teto do faixa 1 e 2. O faixa 3 não, o faixa 3 é nível nacional, o país inteiro é 350 mil. Tá, mas deixa eu, já que tá falando sobre essa questão, Uhum. quanto que a pessoa tem que ter, pelo menos, para fazer um financiamento imobiliário? Qual o mínimo que a pessoa tem que ter, comprovar? A gente já fez rendas a partir de 1.500, tá? Só que esse cliente ele consegue comprar somente empreendimento, por exemplo. Ou ele tem O que ter imóvel novo. um imóvel novo, empreendimento caixa, onde ele vai conseguir ganhar uma importância de subsídio de até 55 mil. E aí, e muitas vezes ele parcela o restante da entrada que falta com a construtora, então acaba viabilizando. Porque a gente precisa usar na matemática que a renda desse cliente, o que vai ser liberado para ele de financiamento, é uma parcela teto de 30% da renda. Então, se a gente pega uma renda de 1.500, a gente tem uma parcela teto de R$ 500. E isso inviabiliza muitas vezes um valor de financiamento alto, ou seja, vai travar num financiamento pequeno, só que ele vai ganhar um subsídio muito, muito importante e muitas vezes eles fazem um complemento de parcelamento com a construtora. Então, e às vezes tem alguma coisa de FGTS, alguma ajuda, né, familiar, alguma coisa assim, e aí viabiliza para aquela pessoa poder ter acesso ao imóvel. Do contrário, se torna totalmente assim inviável, digamos assim, né, comprovar somente a renda de 1.500 e contar com subsídio, igual Entendi. ainda falta pelo valor hoje de mercado nos empreendimentos. Mas nós temos 3 faixas, então. 3 Isso. faixas. Faixa 1 vai até essa renda de 2.640, se eu não me engano. Faixa 2 é até 4.400 e acima de 4.400 até 8.000 é faixa 3. Então, O faixa 3, daí ele financia, sei lá, se quiser comprar um imóvel de 4 milhões, entra a faixa 3? não, teto 350 mil. 350 mil. 350 mil. Então, ele vai estabelecer o teto da compra e venda e essa tua questão da renda. Por exemplo, tu pode estar querendo comprar um imóvel de 350 mil, mas a tua renda for 4.200. Não se enquadra. Porque para enquadrar no imóvel de 350 mil, na faixa 3, tu tem que ter uma renda entre 4.400 e 8. Se tu tiver 4.200, tu é faixa 2. Então, se tu é faixa 2, tu vai ficar limitado a comprar um imóvel em Canoas, por exemplo, a 245. Tá, mas e se eu No quero... Minha Casa Minha Vida. Ah, entendi. Isso Isso. aí. Aí tá, eu quero comprar um de 300 e minha renda é 4. Pode, só que aí vai ser outra modalidade. Vai ser um SBPE, vai ser um procotista que voltou de novo. Então, na escala, digamos assim, crescente, a gente começa, então, no Minha Casa Minha Vida nessas 3 faixas, né? No novo. O Minha Casa Minha Vida, então, ele vai até 350 mil. Isso. É isso. Então, eu quero Exato. comprar um imóvel de meio milhão, não vai dar. Não. Não pelo Minha Casa Minha Vida, Não, pelo Minha Casa Minha menos. Vida. Entendi. Exato. Aí a gente tem o Minha Casa Minha Vida que atende o imóvel usado também, né? Então, o imóvel usado, ele tem também faixa 1, 2 e 3. Só que aí ele difere, por exemplo, o faixa 1 e 2 vai seguir a mesma regra do valor do município, ou seja, aqui em Canoas 245. E o faixa 3, ele limitou para o sul do país e para o sudeste, se eu não me engano, em 270 mil o teto. Então, e financiando somente 50%. Então, no novo, tu tem um valor ampliado e uma cota de financiamento ampliada. Porque tu tem um estímulo do governo para o imóvel novo, né? E geração de emprego, recolhimento do próprio FGTS, que é muito importante para manter, digamos assim, aquela remuneração ali do fundo e para te manter emprestando e manter pagando o subsídio, né? E no usado tu não tem esse estímulo. Então, no usado eles têm uma margem menor de recurso para emprestar, então eles também seguram um pouquinho esse teto, né, de negociações assim. E a cota também de financiamento 50% para também segurar, né, o Sim. fluxo assim do negócio. Mas dentro do Minha Casa Minha Vida,
por mais que seja, se utilize, então, essa faixa maior que os 350 mil, eu posso contar também com auxílio se eu tiver do FGTS. Pode. E como é que funciona essa questão? Como é que a pessoa sabe, por exemplo, o valor que ela tem do FGTS? Hoje tem o aplicativo, né, do FGTS ali, muito simples. Hoje em dia até a carteira já está digital, né, carteira de trabalho. Então, a maioria dos clientes hoje já nos enviam a carteira digital ao invés da física, né? E aí, junto da carteira digital ali, tu também tem o aplicativo do FGTS, do qual o próprio cliente nos manda o extrato. E aí, uma particularidade do extrato, que eu acho que é importante falar, porque está acontecendo bastante, tá tendo um incentivo muito grande do saque aniversário, né? Da antecipação do saque aniversário e do saque aniversário em si. E isso bloqueia, muitas vezes, a possibilidade do cliente poder utilizar para compra do imóvel. Só que isso não fica claro para a pessoa, às vezes. Então, vamos dar 2 exemplos aqui. Se a pessoa usar o saque aniversário, ou seja, eu faço aniversário em dezembro, eu vou em dezembro e uso o meu direito de antecipação. Eu vou pegar lá o valor equivalente, sei lá, a um salário, tirei do FGTS e posso usar para qualquer outra coisa. Pagar conta, comprar uma coisa que eu queira, qualquer coisa. Continuo com o meu saldo liberado. Se eu quiser comprar um imóvel amanhã, eu posso e vou conseguir usar. Se eu precisar fazer uma antecipação do saque aniversário, ou seja, meu aniversário em dezembro e eu vou pegar em qualquer outro mês esse dinheiro, ele vira um empréstimo. Quando tu faz um empréstimo, tem juros e tem garantias. Qual que é a garantia? O bloqueio do teu saldo do FGTS lá. Então, isso até é uma coisa que está sendo muito debatida na Caixa, no governo federal, mas principalmente pelo Conselho Curador. Por quê? Com a situação econômica, muitas pessoas estão fazendo a utilização da antecipação do saque aniversário. Mas vamos supor que um trabalhador tem 100 mil reais lá. E aí ele vai conseguir pegar um empréstimo de 38, 40 mil. Fica bloqueado todos os 100 mil dele lá. Impossibilitando dele Que é a comprar por garantia do imóvel. empréstimo dele. Exato, que é a garantia do empréstimo dele ao longo prazo. Se ele for demitido, ele não pega o dinheiro. Se ele quiser comprar um imóvel, ele não pega o dinheiro. E esse 60 mil é calção justamente pelo juro. Então, se o cliente, né, o comprador, ele for entender o quão prejudicial é ele fazer essa antecipação, prejudica ele, prejudica o próprio conselho curador do fundo, porque o que eles estão debatendo? Quando tu tira o direito da pessoa de comprar, que seria a premissa do FGTS, que é tu acessar o primeiro imóvel, né? E tu deixa bloqueado para uma instituição financeira por muitos anos aquele valor, tu bloqueia a possibilidade do próprio fundo, do conselho curador utilizar para outras operações, porque esse dinheiro fica bloqueado, e tu bloqueia o cliente para fazer qualquer tipo de operação que ele queira, inclusive de ele usar esse dinheiro caso ele for demitido. Então, eu vejo que as financeiras, assim, e vou dizer todas as instituições financeiras, inclusive, né? Elas promovem muito isso porque é extremamente rentável para o banco, para a instituição. A garantia é muito boa, é muito né? O boa. FGTS Entende? E o juro é alto e as condições não são boas, assim, para o cliente em quase nenhum sentido, né? Mas a propaganda é boa e às vezes a pessoa vai sem o conhecimento. Então, às vezes, quando o cliente chega lá com o extrato com essa marca da antecipação, a gente avisa que não pode, muitas vezes, 80% das vezes, o cliente não sabia disso. Então, muitas vezes o cliente entra ali em pânico, porque tinha um valor importante para ser utilizado e contava com isso. E aí, como se resolve isso? Ele precisa quitar aquele empréstimo para poder liberar de novo todo o saldo do FGTS. Então, traz um transtorno, às vezes, vai buscar com um familiar, enfim. Se resolve, tem solução, mas dá uma dorzinha de cabeça, assim, Não, né? com certeza. Eu até, para mim, a novidade, por exemplo, que ficasse o FGTS como garantia no negócio. Fica. Então, bom, pessoal, então, assim, se retirar o FGTS fora do saque aniversário, que é Isso. realmente a data do teu aniversário, né? Exato. Na verdade, nada mais é que um empréstimo em que o FGTS vai ficar como garantia. Se tu não efetuar o pagamento, o FGTS vai pagar. Uhum. Então, tem que ter esse certo cuidado, porque isso, de fato, vai acabar prejudicando caso venha a ser utilizado, por exemplo, na aquisição de um imóvel, né? Exato. Mas, Amanda, assim, hoje, dentro do mercado imobiliário,
não tenho dúvidas que o financiamento, principalmente da Caixa Econômica Federal, era um dos principais vetores de negócios imobiliários. Para imóvel usado, imóvel novo, acho que nos últimos, sei lá, 3, 4 anos aí, que eu lembro mais recentemente, os negócios mesmo giravam em torno de financiamento, a gente discutia a questão de taxa de juros e tudo mais, mas não tenho dúvidas aí que o financiamento imobiliário ele é um dos principais vetores dessas negociações, tá? Eu também acompanho o mercado, porque nós temos diversos clientes da área imobiliária, então a gente faz os contratos, né, parte da confecção, da negociação, e tenho notado essa certa redução dos negócios voltado para o financiamento. Tá? Isso até por uma questão de cenário, é público notório, que a gente passa por uma situação difícil dentro dos financiamentos imobiliários, só que eu tenho eu e diversos outros advogados, outros clientes também, temos uma situação que, pelo que eu vi, existe uma restrição agora de crédito no financiamento imobiliário, e aí tu me confirma se é essa informação. Só que, ao mesmo tempo, muitas pessoas já haviam encaminhado muitas negociações também para fins de financiamento e estão com os contratos suspensos, trancados, não sabemos, tá? Então, eu queria entender de ti o que está acontecendo com a parte de financiamento, como é que ficam esses contratos que foram realizados anteriormente a essa política de restrição de crédito, né, se é assim que nós possamos chamar, e daqui para frente, como é que vai funcionar, o que tu tem de informações sobre essa parte para nós? Pois é, isso é uma coisa que realmente preocupa muito toda a cadeia, né? É o comprador, por causa do prazo que ele tem no contrato particular lá e tem multa, muitas vezes, se passa aquele prazo. O vendedor, porque ele precisa receber e ele também tem, às vezes, muitas vezes, um outro negócio já atrelado àquilo, né? E aí ele já acontece muito de o vendedor já ter comprado outra coisa, atrelado àquele recurso, e a gente não estar conseguindo liberar esse primeiro negócio, digamos, essa primeira venda. Então, a gente tem a imobiliária envolvida nisso, nós, os correspondentes e os bancos. O que aconteceu foi, ano passado, eles, né, até Brasília a gente foi em outubro, eles trouxeram muitos dados sobre isso, porque a cada ano a gente estava superando o número de contratações. O mercado, ele estava muito aquecido, né, ele estava trazendo ali sempre um número de crescimento exponencial, assim. Só que a gente teve algumas mudanças importantes no cenário econômico que não estão acompanhando, digamos assim, essa demanda, né, que aconteceu. Então, a gente teve, e hoje eu estava lendo matérias que mostravam 2023, por exemplo, já sinalizando o problema da poupança ali. De outubro de 2023, por exemplo, teve um déficit entre entrada e saída de 12 bi na poupança. Então, quando a gente fala de déficit, não é coisa pouca, assim, né? Não estamos falando de milhões, estamos falando de bilhões. Então, na troca de governo, que foi quando teve as eleições ali em outubro, teve toda aquela movimentação, toda aquela questão, tiro o meu dinheiro da poupança, não tiro, tinha gente, assim, instável com relação a quem ficaria no governo, e isso antes de ser determinado qualquer coisa, muita gente se assustou e já retirou. Retirou, mandou para fora, fez investimentos, comprou algumas coisas à vista, comprou terra, digamos assim, né? Comprou imóveis. E aí tirou da poupança esse valor, até com medo que pudesse acontecer um plano Collor da vida novamente, toda aquela coisa. Quando se constatou ali a troca do governo, aí a gente teve uma crescente de saída de recursos da poupança. E hoje o sistema financeiro de habitação, ele é todo regido pela poupança, né? O SBPL é Sistema de Poupança e Empréstimo, né? Então, quando a tua base de recurso, ela diminui muito e tu cresce muito com a demanda, não fecha. Então, a gente vinha contratando muito bem dentro do 2024, por exemplo. Em agosto de 2024, a gente teve uma quebra de recurso do subsídio do imóvel usado, e aí todos esses imóveis pararam também. Então, quem era usado com subsídio tem contratos que a gente estava assinando no final do ano, com um retardo ali de 4 meses, 5 às vezes, do prazo original. Então, a gente fazia todo aquele processo que eu te comentei no início, aprovação, engenharia, conformidade, o processo estava apto para assinar, mas não tinha verba. E o que as pessoas precisam entender da verba? Enquanto o teu contrato está pronto. Ah, mas eu já tinha o crédito aprovado.
Se ele já estava aprovado, como que não tem o recurso, né? Isso é uma coisa muito recorrente. Por que que não tem o recurso? Quando aprova o crédito, o que é aprovado é a capacidade de pagamento do cliente. E não é destinado, bom, esse aqui aprovou 150, vamos separar, esse aqui aprovou 300, vamos separar. Não Entendi. existe Então, isso. assim, não existe uma reserva Não desse existe. valor, o que existe é uma análise de crédito. Exato. Ó, tu tá apto, tu consegue pagar esse Isso. financiamento, mas agora a gente vai ver se temos recursos. Isso aí. E aí, até porque tem muita gente que aprova e não segue, tem muita gente que aprova, né, e não finaliza, enfim, não dá andamento. Mas todo aquele grupo que finalizou, eles começaram a criar uma fila, digamos assim, de espera, né? Então, e aí vamos só finalizar essa questão do usado com subsídio, por exemplo. O subsídio, ele não tem a ver com a poupança, ele tem a ver com o FGTS. Esse recurso que vem do subsídio, ele é votado no ano anterior como orçamento do próximo ano. Então, em 2023, liberaram o orçamento de 2024 para Minha Casa Minha Vida no geral. E esse orçamento contratou tanto que se esgotou em agosto. O que tinha para usado se esgotou no quesito subsídio. E a gente tem 2 potes, o pote do financiamento e o pote do subsídio. Então, tinha pessoas que tinham ganho pouco subsídio, R$290, R$500, e estavam com o contrato preso por esse valor. As pessoas chegavam na caixa e queriam pagar os R$500, os 200 e poucos reais. Eu pago isso, mas libera meu contrato. Não é possível. Uma vez que tu abra mão desse subsídio, tu abre mão de um outro subsídio que é muito importante, que é o da taxa de juros. Então, todo o redutor que eles ganham da taxa de juros por estar dentro do Minha Casa Minha Vida, se eles abrissem mão disso, eles abrem mão de tudo. Não tem como dizer, eu quero só isso, não quero aquilo, né? Então, não tinha possibilidade. Tinha que esperar realmente vir recurso. Aí, o Conselho Curador, ele foi fazendo emendas com novas liberações. E aí, o Conselho Curador até decidiu quanto liberava, até ir para o Ministério da Cidade, até ir para o Ministério da Economia, até distribuir lá em Brasília e vir devagarinho para superintendências. É um trâmite demorado. As pessoas, elas não entendem isso, né? Elas querem que seja muito mais rápido, assim. Então, tinha contratos de agosto que foram assinar em setembro, outubro, com esses complementos que foram vindo. E teve outros que chegou ali em novembro, dezembro, não assinaram determinadamente, porque não tinha mais como pegar suplementação de recurso. E aí esperaram agora um novo recurso que virou o ano. Então, quando vira o ano, tu zera o orçamento no Minha Casa Minha Vida, sempre. Sempre vai acontecer. Então, se tu não tinha mais recurso em dezembro e virar janeiro, tu vai ter sim recurso para Minha Casa Minha Vida, porque tu já tem uma dotação nova, né, aprovada para aquilo. Diferente do SBPE. Se o SBPE tu não tem recurso em dezembro, porque tu não tem recurso de onde tirar da poupança, virou o ano. Não quer dizer que agora a poupança melhorou e tu vai ter de onde tirar. Não. Tá, mas olha só, Amanda, essa informação ela é muito importante, tá? Então, quem estiver agora aí em casa com problema de contrato de financiamento imobiliário aprovado, parado, não é? Não avançou. Como é que faz para verificar se ele é um contrato do Minha Casa Minha Vida ou se é um contrato da SBPE? SBPE. Né? Normalmente a pessoa, conforme ela foi dando o andamento ali, ela escolheu a simulação dela, né? Quando ela escolheu a simulação, na própria simulação tem o nome da modalidade. Então ali ela disse, é Minha Casa Minha Vida, na aprovação de crédito que o correspondente manda para essa pessoa também diz, né? E depois diria no contrato, mas essa pessoa que está com o contrato trancado, ela ainda não tem. Mas na aprovação do crédito e na simulação, ela tem essa informação de que se ela está pendente por algum problema de verba do governo em si ou se está pendente em função de alguma coisa da poupança, né? Então, hoje a gente esses contratos já praticamente todos foram regularizados do Minha Casa Minha Vida, tanto novo quanto usado. Existem alguns usados ainda pendentes, tá? Que eu acho que já deve estar sendo sanado agora em março. Mas aí a gente tem um assunto interessante que a gente precisa pensar. Se o orçamento novo de 2025 está contemplando contratos do ano passado, a probabilidade de a gente passar esse ano de novo pela mesma falta de recurso é imensa. Porque a gente vai estar com o mesmo, a gente recebeu acho que 128 bi, se eu não me engano, esse ano. Só que esse 128 bi vem, e isso está disponível para todo mundo, pessoal, bem interessante. Eu sei que o pessoal geralmente não acompanha, né, mas sai no Ministério das Cidades, sai nos documentos oficiais lá de Brasília, o orçamento, e esse orçamento, por exemplo, ele é distribuído em desenvolvimento urbano,
em questões de melhoria das cidades, né? Então, ele não é todo o 128 bi para habitação. Não, parte disso é da habitação. O que ocorre no final do ano? A gente tinha o 128 bi, foi usado 100 bi para habitação e tinha 28 para desenvolvimento. Não foi usado os 28 para desenvolvimento, foi usado 15. Então a gente tem 13 que a gente pode realocar para habitação. Por isso que às vezes chega o final do ano, tu consegue ali acelerar e contratar e encaixar. Uma renda. Exato. Mas assim, Amanda, já estamos quase também esgotando o nosso tempo aqui, nós temos tantas informações ainda para falar, mas para a gente dar um ponto final desse assunto que para mim é um grande entrave que nós temos hoje, diversas pessoas estão nessa situação. Vamos lá. Se a pessoa estiver no Minha Casa Minha Vida, tu acredita que ela vai conseguir saídas, vai conseguir o crédito, esse contrato ele vai finalizar? Eu acredito que sim. Hoje e esse ano é a melhor modalidade que ela poderia estar, né? Eu acho que Minha Casa Minha Vida novo, principalmente o novo, eu acredito que assina normalmente até o final do ano, né? Talvez com um pouquinho de espera ali, pouca ressalva, assim. O usado, não. O usado, eu acho que quando a gente chegar de novo ali em agosto, setembro, vai sofrer de novo em função do subsídio. Mas tem usados que não precisam do subsídio. Por exemplo, o faixa 3, né? Ele não tem subsídio. Ele tem, então, somente a condição da taxa menor. Então, esse também segue assinando normalmente. Então, Minha Casa Minha Vida usado, sim. Acredito que já sofra no segundo semestre. E o novo, não. O novo não parou nem um dia de assinar. Entendi. Nem no ano passado e nem nesse ano. O novo segue normal. E o SBPE, então? O SBPE a gente ainda está assinando contratos de outubro e novembro, assim, para te ter uma ideia. Em algumas agências, o que acontece? Outubro e novembro de 2024. Exato. Então, a dotação, ela vem distribuída por superintendências e de superintendências por agências. Então, tem agências hoje que já está zerado. Não tem mais fila. Então, vai chegar um processo novo, vai assinar. Tem agências que têm uma fila muito grande porque tem uma demanda muito maior que outras. E essa ainda está recebendo as dotações para utilizar nesses que já estão mais tempo atrasado, né? Porque tem questão de engenharia vencendo, crédito que dura 6 meses, muitas vezes ele vence. E às vezes quando tu vai reavaliar não é a mesma condição que a prova para o cliente, então isso traz um monte de transtorno. E o SBP em si, eu acho que ele vai continuar sofrendo esse ano e o ano que vem, inclusive, até que o governo encontre uma outra boa alternativa que não seja somente o recurso da poupança, eu acho que a gente vai sofrer bastante. E o que acontece existiu uma escalada dos clientes que estavam na Caixa Econômica Federal para outros bancos, para os bancos privados, em função de prazo de contrato, multa e tudo mais. Então, eles migraram da Caixa, que é a melhor condição, que é a menor taxa, para bancos privados, tentando achar uma alternativa. Esses bancos privados não estavam contemplando, né, a velocidade e a quantidade que a Caixa sempre teve, e aí a gente tem um prazo de espera ali por alguns bancos de 90 a 120 dias também. Então, Mas, por exemplo, na Caixa, tá? O do SBPE me parece que é o caso que tem uma tendência pior dentro dessas questões. Então, quem assinou em novembro, espera até quando, tu acha? Essa é uma previsão, tu não pode prometer, esses já estão assinando, muitos já assinaram, e aí é bem isso, depende muito da região. Tem agências e regiões que já zeraram e já estão emprestando para quem chegar agora, mas tem algumas agências que tinham muita demanda, e aí o dinheiro está vindo. Agora sim, o recurso vem, eles chamam de tranche, né? Vem essas tranches de recursos agora com muito mais frequência. Antes vinha a cada 15 dias, uma vez por mês, mas agora às vezes vem semanal até. Então estão colocando esses contratos todos em dia. Eu acredito que até o final, essa semana já é, né? Final do mês, mas início ali de março, acredito que esse problema esteja resolvido. Mas quem assinar hoje, então, vai demorar mais uns 6 meses. Pelo menos mais uns 3 meses, talvez. Ou se tu pega uma agência, e isso a gente está articulando agora e cuidando, as agências que não tem mais fila, de tu conseguir, né, levar para essa agência para te ter um tempo mais curto de contratação. Então, isso. Então, saber também. E pode escolher a agência ou é determinada pelo local? Não. Dentro da tua cidade, dentro da tua região, pode, né? Geralmente, às vezes, o cliente é correntista de alguma agência específica. Aí tende-se a levar para essa agência. Mas quando ele vem do zero, não é cliente caixa, e aí ele vem procurar o nosso escritório, a gente vai fazer essa. A gente vai ter esse cuidado. Porque é importante para o cliente, para nós, pode. Incrível. Bom, já estamos chegando ao final
Mas eu tenho uma dúvida muito de um problema bem recente que tem acontecido. A Amanda também é minha colega, diretora na Socint, já debateu esse assunto. Foi ela que trouxe até, inclusive, essa situação. Amanda, parece, eu particularmente não enfrentei nenhum caso ainda, porque é realmente recente, que aqui em Canoas, é o que a gente tem novidade, né? Talvez Porto Alegre também, não sei se tem outros locais, em que está sendo aumentado o valor da alíquota do ITBI para os casos de financiamento imobiliário, e eu sei que diversas pessoas ficaram espantadas, surpresas com essa situação. O que tu sabe sobre esse assunto? Porque é um assunto novo. A surpresa é um elogio, assim, né? Porque pegou todo mundo muito desprevenido disso. O que acontece existe realmente uma lei, existe estabelecido pelo Banco Central, de que o SFH, que é o Sistema Financeiro de Habitação, ele teria um teto de taxa de juros de 12% ao ano. Isso está estabelecido lá. E aí, o que a prefeitura está fazendo agora é tendo o entendimento de que, se o contrato ele tem uma taxa de juro efetiva maior que 12, então ele não se enquadra mais no SFH, que era o que dava direito ao cliente a um redutor. Então, para situar, por exemplo, Canoas, né? Quando o contrato é SFH, ele cobra 0,5% do valor financiado e 3% de recursos próprios e FGTS. Com essa alteração, quando tu tem um contrato acima de 12% ao ano de juros, ele passa a tributar 3% sobre todo o compra e venda. E isso é uma diferença muito brusca, né? Então, isso é uma coisa assim que hoje eu tive uma situação assim, a gente leu o contrato, porque o corretor veio reclamar, enfim, me ajuda. E no contrato ele é SFH e a gente foi debater isso com a prefeitura. Bom, tá escrito SFH, né? Daí a prefeitura falou, bom, junto desse texto que diz que tá SFH, ele fala que o que impera é a regra do Banco Central. E a regra do Banco Central me diz que acima de 12 não é SFH. Mas aí sai da alíquota de 0,5% Uhum. para 3%, 3%. que é o habitual quando não é feito, pelo menos aqui em Canoas, porque até para poder entender como o ITBI ele é um imposto da prefeitura, é um imposto municipal, então é provável, com certeza, né? Cada município vai ter a sua alíquota, vai definir a sua alíquota. Aqui em Canoas, então, é 3%, né? Nos negócios normais. Existia a possibilidade de fazer por 0,5%, que é uma super vantagem, né? Nos casos de financiamento imobiliário. E agora me parece que não tem mais essa opção, muito ligado, então, pelo que a Amanda está falando, por conta das taxas de juros. Então, quando existia um limitador, que era quantos por cento? 12%. Até 12%, se trabalhava, então, com 0,5% de alíquota para ITBI, e após, agora com a taxa de juros subindo, e está alta mesmo, né? Acima de 12%, além de pagar um juro maior, também vai pagar uma alíquota maior, que passa a ser de 3%. Exato. Pesa no bolso, muito, né, Amanda? Muito. Que coisa incrível. Isso é até uma questão que a gente foi levado lá para o escritório, a gente está analisando também a legislação, como é que está sendo feito isso aí, para tentar verificar se existe alguma saída, se isso aí é habitual, porque me parece que, não sei, há tanto tempo está no mercado, não sei, é a primeira vez que isso aí é... Primeira vez, a gente já teve muitos cenários onde a taxa foi superior a 12, e isso nunca aconteceu, e até onde nos consta é só a Prefeitura de Canoas que está arbitrando dessa forma, né? Então, sim, estão, digamos, dentro da regra, mas pelo que a gente entende é uma escolha, né? Então, íamos tentar um diálogo, né, até através da Soci, para ver se a gente consegue intermediar e resolver isso, porque realmente... Outros municípios, eu não sei se eu entendi bem, nós não temos notícias de que Não outros temos. municípios estão Não. praticando. Então nós não sabemos, não é que não estão praticando. É que nós não sabemos. Mas os colegas de Porto Alegre falaram que não está assim, né? Canoas. É Canoas. É pontual e é muito recente. Aconteceu, acho que, sei lá, essa semana passada no máximo ali que apareceu os primeiros, né? Isso até é interessante, porque gera meio que uma quebra competitiva também, né? Porque se Canoas está cobrando 3% e Porto Alegre está cobrando 0,5%, vai gerar um impacto para Canoas, para os negócios imobiliários, e isso aí tem que ser melhor analisado também. Bom,
Como eu tinha dito, temos pouquíssimo tempo, tá, Amanda? Embora tenhamos muitos assuntos ainda, possamos passar aqui. Sim. Mas já fica também o convite para uma próxima oportunidade. Eu, para finalizar também, queria entender contigo. Eu sei que tu tens participado de outras reuniões, outros congressos, outras palestras fora do Rio Grande do Sul, Uhum. né? Se eu não me engano, Brasília, que Foi. tu tem frequentado com informações realmente macro, Uhum. né? Saindo um pouco do que nós temos aqui de contratos em Canoas e vendo o que o mundo, o que o Brasil mesmo É. está analisando sobre esses casos. O que tu tem de novidades para nós? Vamos sair dessa situação dos financiamentos imobiliários, vamos ter que ter um pouco de paciência e talvez mais criatividade para criar novos Uhum. negócios. Qual é a tua posição sobre esse assunto? Bom, indo a Brasília justamente para procurar respostas, e eu sou muito estudiosa também do que forma, né, por que chegamos neste momento, digamos assim, econômico e de restrição de crédito, porque sim, estamos nesse momento. Então, a gente tem um conjunto da obra ali, que é essa questão da poupança, que também foi muito político, digamos assim, né? E aí a gente está tendo a alta da Selic muito forte. A Selic tem tido uma crescente e isso está interferindo potencialmente nas taxas de juros, e as taxas de juros muito elevadas está diminuindo cada vez mais, inclusive, a classe média de acesso ao crédito. Eu acho que hoje a classe mais afetada, sem dúvida, é a classe média, né? Porque a taxa de juros hoje chega num ponto que ela não deixa a classe média nem acessar o crédito, porque fica muito caro, e ao mesmo tempo a renda dele não permite que ele fique no Minha Casa Minha Vida, porque às vezes ganha um pouquinho mais de 8, então ele fica num vácuo ali, né? E aí a gente está tendo uma valorização de imóvel, né? Sim. Junto com uma dificuldade do crédito. E com essas questões políticas, e a gente tem que olhar não só a nossa política municipal, estadual, federal, se a gente olhar um pouquinho a política externa, também está complicando muito para nós no momento, né? O dólar, assim, forçando muito e desvalorizando a nossa moeda. Lá em Brasília, a gente viu que tem muitos especialistas tentando achar respostas e alternativas para o crédito. E aí é o que eu falei antes, se a gente conseguir achar boas alternativas que não existam ainda hoje, que sejam criadas mesmo, né, pelos ministérios lá, talvez a gente tenha como dar uma respirada, assim. Mas, do contrário, eu acho que realmente a gente tem que apertar um pouquinho o cinto. Como eu falei, não é que não está tendo crédito, mas a gente tem que ampliar talvez os prazos dos contratos, ampliar a expectativa do cliente, porque a gente estava num processo muito rápido de aquisição, 20 dias, 15 dias, e hoje a gente está 90 dias, 120 dias. Então, sim, ainda tem crédito, está um pouco mais difícil, mas eu acho que o melhor é alinhar a expectativa versus a realidade para que as negociações fluam, né, como sempre fluíram, assim. Nossa, é complicado ter que falar sobre esses assuntos, né? É, Mas eu acho que é melhor ter a informação com correta certeza. para poder saber como é que vai ser encarado daqui para frente. E não tenho dúvidas que a tua presença hoje aqui não só me informou, mas também vai gerar valor a uma série de pessoas, porque o teu conteúdo, Amanda, eu já tinha conversado isso aí contigo pessoalmente, ele é muito importante, né? Às Obrigada. vezes, talvez não faça, tu não dê tanto valor, porque tu já sabe de tudo isso, tem tanta informação, tu faz É, isso o dia todo, tá? verdade. Mas, de fato, isso aí, para quem não está inserido dentro do teu ambiente, digamos Uhum. assim, é importante ter essas informações porque vão nos ajudar a tomar decisões daqui para frente. Exatamente. Nós, os corretores de imóveis, os advogados, todo mundo que trabalha dentro do mercado imobiliário. Bom, dito isso, tendo esgotado o nosso tempo já, Amanda, uma pena, mas já fica também o meu convite, como eu disse, para uma outra Com oportunidade, certeza. tá? Porque o cenário vai mudar a todo momento, então eu vou precisar Sim. te ter ao meu lado aqui outras vezes. Queria já agradecer, então, a tua presença, tá? Dizer que eu fico bastante contente de ter estreado esse projeto contigo. Acho que foi sensacional ter pegado essas informações contigo, ter aprendido um pouco sobre todo esse teu conhecimento e faltou tanto ainda para a gente É. conversar, né? Mas a Uhum. gente tem uma hora, vamos respeitar esse período, eu acho que é importante. Então, Amanda, obrigado mesmo pela tua presença. Conta comigo também porque tu precisar em termos de informações, vamos Uhum. compartilhando para ver como é que a gente avança agora dentro desse cenário.
Show. Eu que agradeço participar. Fiquei muito honrada com o teu convite, porque eu também admiro muito o teu trabalho. Tu, como profissional, eu acho excelente, assim. De fato, tá sempre preocupado em entregar a mais, né? E isso a gente sente muita falta no mercado, então uma honra dividir contigo essas informações. E tô sempre à disposição. Quando tu precisar, eu volto sempre que tu pedir. Entendi. Amanda, até se tu puder passar, como é que funciona essas questões de contatos, por exemplo, quem quiser. Eu não sei, tu tem um perfil Tenho, particular, tem um perfil tenho. profissional, como é que funciona isso? Tem os dois, né? A gente tem o da Aspen, que é @meufinanciamentoaspen, né? E aí me encontra lá também ali. E tem o particular, que é amanda.stephenalves. E tem o telefone do escritório, 30 31 37 92. E no Google ali, muito fácil também nos procurar, Aspen Correspondente Imobiliário, que com certeza a gente consegue ter um contato. Mas só uma questão, vocês ainda estão atendendo de forma presencial? Ainda. Como os processos viraram muito digitais, né? A gente trocou de endereço, mas a gente está na rua Gonçalves Não tem Dias. processo físico mais? Ou tem? Muito pouco. Acho que talvez 5% hoje de pessoas de mais idade que ainda não se habituaram, né? Que ainda estão resistentes, assim. E como a gente está numa fase de adaptação ali para muita coisa, então ainda é possível fazer presencial. Mas daqui a pouco já não vai ser mais. Mas Então, assinaturas, encaminhamentos, todos eletrônicos já, tudo então? eletrônico. Tudo Nossa, eletrônico. facilita bastante, Então né? os funcionários foram para home office, e aí eu tenho uma funcionária, né, no físico ainda, para às vezes precisa de algum documento, entregar alguma coisa, O tirar alguma cliente não te dúvida. vê, então. Não nos vemos mais. Só por chamada de vídeo, que a gente faz muita reunião, muito tirar dúvida por vídeo, né? Ou por telefone, WhatsApp, assim, mas esse contato pessoal tá cada vez menor. E os documentos que ele te envia são daí plataformas específicas ou habituais? WhatsApp, WhatsApp, e-mails, e-mail, tudo entendi. habitual. Perfeito. Então, pessoal, muito obrigado para quem conseguiu chegar até o final. Quem gostou também, tiver alguma dúvida sobre Claro. correspondência, sobre a questão da caixa, como é que ficou. Eu sei que diversas pessoas têm talvez algumas dúvidas que nós não tenhamos abordado Uhum. aqui hoje. Pode comentar, né? E também, se puder, compartilhar o conteúdo. Eu acho que é relevante para que todos estejam prontos aí para encarar. Um forte abraço também para a parceira, que é o meu escritório, o Tofo da Rosa Advogados, que é quem viabiliza, na verdade, toda essa produção. E espero aí que a gente possa se encontrar mais vezes com novos conteúdos sobre o mercado imobiliário. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.